Tem uma pergunta que há décadas não quer calar no Brasil. O que de verdade aconteceu em Varginha, lá em Minas Gerais, em 1996? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse que é, sem dúvida, o caso ufológico mais famoso do país. Vamos analisar os relatos, os documentos e tentar chegar mais perto de uma resposta para a grande questão. O que o Exército escondeu? Tudo começou aqui, Varginha, 20 de janeiro de 1996. Imagina a cena, um sábado chuvoso, normal, no sul de Minas. Mal sabia a população que aquele dia entraria para a história como o epicentro de um dos maiores mistérios da ufologia mundial. E o estopim de tudo foi um encontro que, olha, dá arrepio só de pensar. Essa frase aí, dita por uma das três meninas que estavam voltando para casa, resume o choque do momento. Não era bicho, não era gente, era outra coisa. E a descrição que elas deram deu início a uma verdadeira caçada. Ok, para a gente entender o tamanho do que aconteceu, a gente precisa organizar a casa. Vamos voltar para o comecinho e seguir a linha do tempo que mudou uma cidade para sempre. Olha só essa cronologia. O que mais impressiona é a velocidade com que tudo aconteceu nesse dia 20 de janeiro. Foi muito intenso. De madrugada, já tinha gente falando de um objeto voador estranho. De manhã, os bombeiros teriam capturado uma criatura. Lá pelas 3 da tarde, aconteceu o famoso avistamento das 3 garotas. E à noite, uma movimentação toda esquisita levando uma segunda criatura para um hospital. Foi literalmente um dia de caos silencioso. E bem no meio desse furacão todo, estavam elas, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, com a amiga Kátia Xavier. Elas só queriam pegar um atalho para fugir da chuva, sabe? E deram de cara com o inexplicável. A vida delas, e a da cidade inteira, nunca mais foi a mesma. Agora vamos falar da parte mais bizarra dessa história toda, a tal da criatura. O que exatamente as testemunhas dizem que viram? O mais curioso é que os relatos, vindos de pessoas diferentes em momentos diferentes do dia, são muito parecidos. Eles descrevem um ser com uma pele marrom, meio oleosa, olhos vermelhos, gigantes, sem pupila, uma cabeça grande com 3 calombos, como se fossem chifres, e ele estava sempre numa posição meio vulnerável, sabe? Agachado, como se estivesse com medo ou machucado. E tá aí. Esse é o retrato falado que rodou o mundo. É a imagem que ficou na cabeça de todo mundo, a representação visual de um mistério que, até hoje, desafia a nossa compreensão da realidade. Só o avistamento já seria uma história e tanto, né? Mas o que vem a seguir joga uma camada de conspiração em cima de tudo. A gente está falando da reação intensa das autoridades. Pensa só, do nada, quarteirões inteiros são isolados. Moradores eram proibidos de chegar perto. Essa presença gigante de caminhões do Exército e do Corpo de Bombeiros na cidade não era nem um pouco normal. Para muitos ufólogos, essa movimentação toda era prova de que uma operação de captura e acobertamento estava rolando solta. E aqui a gente vê o cabo de guerra estampado nos jornais da época. De um lado, os pesquisadores e as testemunhas falando aos 4 ventos sobre a captura de seres de outro planeta. Do outro, as Forças Armadas negando tudo com toda a veemência. Uma versão contra a outra. E a verdade, bom, a verdade ficou perdida no meio disso tudo. Claro que uma hora a resposta oficial tinha que vir, né? E ela veio na forma de um inquérito policial militar, o famoso IPM. A conclusão foi bem direta. Não teve OVNI, não teve criatura, não teve captura. Ponto final. Para o Exército, caso encerrado. Mas, para muita gente, as perguntas mais sombrias ainda estavam por vir. Pois é, agora a gente entra na parte mais pesada, mais trágica e, sem dúvida, mais perturbadora da saga de Varginha. Uma morte que, para muitos, é a prova final de que algo muito estranho aconteceu. Guardem bem esse nome e esse rosto. Marco Eli Xerezi. Um policial militar de 23 anos, recém-casado, com a vida toda pela frente. Segundo os relatos que surgiram na época, ele teria sido um dos que participaram da captura de uma das criaturas e teria tocado nela sem luva, sem proteção nenhuma. A partir daquele suposto contato, a saúde do Xerezi desmoronou. Foi uma coisa assustadoramente rápida. Começou com um tipo de espinha infeccionada debaixo do braço, que não melhorava com nada. Em poucos dias ele foi internado, isolado da própria família, e começou a ter uma paralisia que foi tomando conta do corpo. Em menos de 1 mês, o jovem policial estava morto. E aqui está o ponto central da questão. A causa oficial da morte: infecção bacteriana generalizada. Simples.
Mas para os pesquisadores do caso, essa explicação simplesmente não fechava a conta. Eles levantaram a hipótese de que Xerez foi, na verdade, contaminado por alguma toxina desconhecida, talvez liberado pela criatura, que simplesmente destruiu o sistema imunológico dele. E as pontas soltas só aumentam. Dizem que os exames dele mostravam uma contagem de glóbulos brancos baixíssima, que é o contrário do que se espera numa infecção. A família conta que os médicos não davam informação nenhuma. O caixão dele foi lacrado para o enterro. E até hoje, ninguém nunca teve acesso público aos relatórios médicos completos. São peças que não se encaixam na versão oficial. E aí, o que sobra depois de tantos anos? Onde que a gente separa o que é fato do que é lenda? Vamos dar uma olhada no legado que esse caso deixou. Gente, já se passaram mais de 30 anos. 3 décadas de investigações, teorias, negações e, principalmente, um mistério que se recusa a ser esquecido. Uma coisa é fato. A cidade de Varginha nunca mais foi a mesma. E ela abraçou a história, né? Hoje é conhecida no mundo todo como a capital do ET. Tem nave espacial em caixa d'água, estátua de alienígena na praça. O incidente virou parte da identidade da cidade. Essa citação do ufólogo Edson Boaventura Júnior resume perfeitamente o motivo pelo qual o caso Varginha continua tão forte. A questão não é só acreditar em ETs, é sobre o sigilo, a falta de transparência, a ausência de documentos e de respostas que façam sentido. Para muita gente, o silêncio das autoridades fala mais alto que qualquer negação. E com isso, a gente volta à nossa pergunta inicial. Será que foi tudo um grande mal-entendido? Uma histeria coletiva? Ou será que as ruas de Varginha foram, de fato, o palco de uma operação militar gigantesca para capturar seres de outro mundo e esconder tudo, custe o que custar? A pergunta, ela continua no ar. E agora a pergunta vai para quem está nos acompanhando. Foi um acobertamento militar ou uma lenda urbana que cresceu demais? Deixem as teorias aqui nos comentários e aproveitem para dizer qual o próximo grande mistério que a gente deveria investigar. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. A gente se vê na próxima.